PC DDR4 em 2026, será que faz sentido isso ainda, galera? Pelo amor de Deus, né? Você ainda tá montando PC com DDR4? Já chegou o DDR5, mas será que compensa montar com DDR5? E se eu disser pra você que ainda temos um processador que é capaz de entregar a performance da nova geração com memórias DDR4 na plataforma AM4? Obviamente eu estou falando do rei, o Ryzen 7 5800X3D, que inclusive está voltando na edição comemorativa de 10 anos da AMD, que basicamente vai ser o mesmo processador com um selinho de edição comemorativa. Tá brincando comigo, pegadinho? Mas será que a plataforma M4, que já está completando 10 anos, ainda consegue entregar uma boa performance com o Ryzen 7 5800X3D? Será que o 5800X3D faz sentido mesmo com a disponibilidade e os preços que a gente tem encontrado? E quais processadores da nova geração seriam equivalentes a um 5800X3D? Compensa investir em DDR4 ainda? Ou de DDR5? Será que vai ter 5800X3D pra vocês comprarem e fazer upgrade? Qual que é a performance que você vai ter nos jogos atuais? Não sei. E eu sei que você tá aí reclamando, mas o 5800X3D tá muito caro, o 5800X3D tá difícil de encontrar. E isso pode ser inclusive proposital. Se você tá completamente por fora, o Ryzen 7 5800X3D não é só um processador, um 5800X3D com mais letras e números. O X3D ele diz respeito ao empilhamento de cache 3D que a AMD introduziu na plataforma AM4. Agora a gente tem o 7800X3D, o 9800X3D, 9850X3D, 9950X3D2 Dual Edition e vai ter mais um monte com empilhamento de cache 3D. Mas o balão de ensaio foi o Ryzen 7 5800X3D. Depois nós tivemos outras versões como o Ryzen 7 5700X3D, o Ryzen 5 5500X3D e o 5600X3D. Alguns deles chegaram no Brasil, acho que só o 5600X3D que não chegou, mas eles foram embora rapidamente. Isso porque a AMD não teve suprimento suficiente desses processadores no mercado. E o que aconteceu é que o 5800X3D chegou a valores exorbitantes, às vezes mais caro que processadores da nova geração. E é aí que eu quero justamente testar. Será que compensa a gente comprar um 5800X3D, seja ele custando quanto for, ou montar uma plataforma da nova geração? Espera! Eu vou falar já do bendito do preço das DDR5, eu tô escutando aí. Ou, de repente, montar uma plataforma mais antiga com DDR4. É claro, a gente precisa falar do preço. O preço da memória, dependendo de quanto você assiste, vai mudar bastante. Mas desde o lançamento das memórias DDR5 e das plataformas como a M5 e as LGA 18, essa aí da Intel, que nome horroroso. Desde então, tá difícil montar a DDR5 porque o preço da memória subiu. É claro que antes da loucura da IA e todos os preços subindo, ainda dava para comparar a DDR4 com a DDR5. A DDR5 estava quase chegando naquela linha de transição, onde a DDR4 vai começando a ficar muito caro porque está saindo de linha e DDR5 vai ficando mais barato porque está sendo vendido em mais volume, sendo produzido em mais volume. Infelizmente tudo isso foi por água abaixo com a inteligência artificial. Muito obrigado Elon Musk, obrigado aí Google, obrigado a Amazon, todo mundo que contribuiu para a gente não ter acesso à tecnologia. E nós chegamos na situação de, infelizmente, DDR4 precisar voltar ativa. Eu falei, já estava quase pendurando as chuteiras, pessoal, pode voltar pro campo lá, filho. Não, mas eu não tô aposentando. Não, vai jogar mais um tempo. Então eu resolvi comparar plataformas com DDR5 e DDR4 para ver se faz diferença a performance e aí você vai avaliar se vale a pena montar a plataforma mais velha com a M4 e 5800X3D, se você encontrar, ou mesmo um processador X3D, ou partir para a nova geração justamente porque talvez você não encontre mais o 5800X3D ou nenhum processador X3D M4 para comprar. Para os testes aqui nós utilizamos 3 plataformas, uma X570 para o 5800X3D, a Z890 para o Core Ultra 7 e para a plataforma M5 nós utilizamos uma X870. Os testes foram feitos em DDR4, a gente utilizou ali 32 GB, 3600 megatransfers para a plataforma M4 e para DDR5 todos estão utilizando Corsair Dominator 6000 megatransfers. A refrigeração dos processadores foi feita pelo H150i da Corsair, ou seja, todos eles utilizando a mesma solução para resfriamento, e a fonte foi uma HX 1500i. Para o armazenamento nós utilizamos um Corsair MP600 de 4 TB e a placa de vídeo utilizada foi uma RTX 5090, que sim é como a gente testa CPUs, inclusive com qualidades mais baixas. Dá para você testar de outro jeito, mas esse é um jeito de você não limitar o CPU pela placa de vídeo. Mas lembra desse detalhe, porque ele vai te cobrar lá na frente. Então, eu vou falar sobre ele, mas antes vamos falar dos resultados, né? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas.
eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Porque assim, os resultados são no mínimo curiosos. É bom lembrar que a gente está comparando aqui um CPU com uma plataforma de 10 anos, ou seja, tecnicamente você consegue colocar numa placa-mãe de 2016 o 5800X3D, não que você deva fazer isso, mas dá para você colocar numa boa X370 e ainda sair utilizando ou numa X470 ou numa B450 boa e utilizar esse carinha. Esses daqui são processadores novos, plataforma M5, que deve durar pelo menos uns 10 anos também, e a LGA que, bom, vamos deixar pra lá, não vai durar muito tempo, mas que é uma plataforma mais recente. E claro que, sendo a inteligência artificial culpada por nós termos praticamente perdido acesso ao hardware, eu comecei por inteligência artificial, para ver o que esses processadores fazem, para ver se de repente não estão comprando 5800X3D, porque ele é sensacional em IA. Bom, pelo menos aqui no trabalho que nós fizemos, não. Eu rodei aqui o benchmark do Procyon para inteligência artificial, e aí assim, o 5800X3D não foi lá grande coisa, ele ficou tipo assim, sei lá, uns 50, 60% atrás dos outros processadores, ou eles foram 50, 60% mais rápido, com destaque aí pro 265K e pro 9700X. O consumo dele foi ok, se você não pensar na performance. Não foi muito legal. Esse aqui é o consumo da plataforma toda, tá? Rodando o Premiere, que é um software de edição de vídeo, rodamos aqui o benchmark do Procyon também, e o 9700X ficou na frente, com 8 cores e 16 threads contra os 20 cores e 20 threads do Core Ultra 7 265K. Só uma ressalva, não testei com o novo Core Ultra 7 270K Plus, porque eu não tenho ele ainda nesse momento, e nem o 250K Plus, mas sim, eles seriam os candidatos perfeitos. O 9600X também não se saiu mal, mas a verdade é que ninguém aqui se saiu mal. Mesmo ficando atrás, a diferença ali foi na casa dos 10%, né? Então o 9700X fez 10% mais performance do que o 5800X3D, que aqui aparentemente o CPU não influencia tanto assim, pelo menos não nessas tarefas. Quer dizer, influencia porque se você colocar o 9950X ele vai muito bem. E o consumo para executar essa tarefa aqui da plataforma como um todo, lembrando que daí envolve basicamente outros componentes, não só o CPU, bateu ali na casa dos 470 watts com o 9700X, 450, 375 com 265K e 410 com 5800X3D. Blender, que é um software para renderização 3D, aí o 265K macetou todo mundo ali, fez 1 minuto e 7 a tarefa, e enquanto que o 5800X3D levou 2 minutos e 48 para fazer, e para ser justo é pelo menos só 20 segundos mais lento do que o 9600X. Isso não te serve de muita coisa, porque é uma tarefa de benchmark, mas você pode pegar aqui o percentual e saber quantos por cento o processador vai renderizar mais rápido ou mais lento. E no consumo, de novo, o 265K ficou na frente de todo mundo, de um jeito não muito bom, né? A plataforma com ele consumiu 335 watts, pelo menos ele entregou a performance, né? No Cinebench R24 no multithread, aqui o 265K de novo atropelou todo mundo. O 5800X3D, curiosamente, ele ficou empatado quase, ou pelo menos muito próximo do 9600X, o que mostra que aquele negócio de mais cores e threads importa mais, e não é bem por aí, porque a gente tem o IPC, ou seja, teve um aumento de uma geração para outra, a gente tá falando já de 2 gerações depois, ou até mais, né? Depois do 5800X3D. 5700X3D também. E aqui um processador de 8 cores e 16 threads ficou basicamente empatado com o de 6 cores e 12 threads. Então quantidade de cores e threads não é tudo. De qualquer forma, aqui o 265K ficou muito à frente, né, no multi. E no single thread, o 265K continua batendo também. Então o Cinebench ele domina. Quem diria, né? Intel ganhando no Cinebench, que era um lugar que só AMD que ganhava. Por outro lado, o 5800X3D, apesar de um single baixo, ele fica ali na casa dos 40, 45% atrás dos processadores da nova geração. Mas isso aqui é um benchmark sintético, ele obviamente é para um software de renderização, mas vocês querem ver em jogos, né? Pois é. Então vamos ver em games como é que rodou. Porque no Alan Wake 2, rodando aqui no preset baixo, em 1080p, 5800X3D bateu em todo mundo. 160 de média, 116 de mínima. E o mais próximo é o 9700X, com 147 de média e 111 de mínima. O que significa uma vantagem de uns 10% em relação aos processadores da geração anterior. É bastante coisa, considerando que ele é um processador mais antigo. E rodando com memórias mais lentas. Battlefield 6 é um jogo que não tinha no lançamento do 5800X3D, provavelmente a gente devia estar no Battlefield 5, também conhecido como o último Battlefield ruim, não, penúltimo Battlefield ruim, né? E aqui o 9700X, ele consegue entregar uma boa performance, 147 de média e 109 de mínima, mas quem bate é o 5800X3D com 157 de média e 112 de mínima. Não é quem entregou de fato a melhor performance, porque um jogo competitivo ele acaba tirando o maior proveito de uma mínima mais estável, que é o caso do 265K. Mas em relação à performance, todos ficaram muito próximos, oscilação ali na casa dos 10% também, o que tá muito bom, ou seja, todo mundo vai entregar uma excelente performance com um FPS
bem alto. CS2 é outro jogo que eu acho que não tinha também no lançamento, que eu acho que era o Global Offensive ainda. E aqui, curiosamente, o 5800XZ bate forte em todo mundo. A média, ele empata com o 9700X, que é um processador de 8 cores e 16 threads da nova geração, que já seria por si só surpreendente, mas ele bate na mínima todo mundo por uma boa margem. Então a gente tá falando de 25% mais ou menos ali na mínima de margem. Então, excelente performance do 5800XZ. Todo mundo entrega uma boa performance aqui, o 265K nem tanto, mas tá ali também, enquanto que o nosso amigo aqui entrega uma performance muito boa, inclusive nas mínimas. Cyberpunk 2077 não é competitivo, mas rodando aqui tudo no preset médio em Full HD, sem Ray Tracing, dá pra gente ter uma noção do impacto do emparelhamento de cache 3D. Olha só as mínimas do 5800X 3D, batendo muito os demais concorrentes, mas na média também, empurrou ali na casa dos 200 FPS, enquanto todo mundo travou na casa dos 160 de média e 100, 105 na mínima. Uma vantagem de 20 a 25% ali, o que é bastante coisa se comparado com as gerações anteriores. E lembra que eu falei que tem a questão do GPU? Então segura aí que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Aqui no Fortnite, ele meio que escalou conforme era o esperado. Rodando no preset médio em 1080p, o 5800XZ acaba ficando atrás. Você fala, mas não é como esperado? Não, como esperado por gerações, né? Tipo, de geração ele ficou atrás das mais novas. Ainda é uma excelente performance, tá? 412 de média, 326 de mínima, mas é uma performance mais baixa do que os concorrentes, com exceção do 265K, que por algum motivo não desencanta nesse jogo, mas tem mínimas melhores do que todo mundo. Então, todo mundo aqui ganhou alguma estrelinha de alguma coisa. Horizon Forbidden West, que é um port de console aí rodando no preset médio em Full HD. 5800X 3D teve a mesma performance de um 265K na média, na mínima foi pior, assim como todos os processadores da AMD acabaram perdendo para ele. E o 9600X, curiosamente, teve uma performance abaixo aqui, né? 159 de média, 107 de mínima. Mas os concorrentes do 5800X 3D ficam ali só 5, 10% mais à frente dele em relação à média ou mínima. Então tá muito boa a performance. Indiana Jones and the Great Circle, ele tá aqui porque ele é um jogo bem pesado, inclusive ele é pesado para GPU, mas a gente consegue ver até onde os processadores vão empurrar. E aqui a gente tem um caso curioso, ele tá rodando no preset médio em Full HD, e apesar das médias ficarem muito próximas, né, uma oscilação de uns 10, 12 FPS, a mínima do 5800X 3D é melhor do que todo mundo, por boa margem. Então, mesmo em jogos que são limitados por GPU ou limitados pelo próprio motor gráfico, você pode ganhar na estabilidade, nesse caso aqui, com o 3D V-Cache, que eu acho que é a única coisa que tá fazendo diferença. Se a gente comparar com os demais, é a única coisa que justifica, né? Nem o 265K, que foi bem nos outros jogos, foi bem aqui, ou pelo menos bem na mínima, igual o 5800X 3D. Starfield, para todo público que joga Starfield, na verdade é só porque o motor gráfico é um dos poucos que a gente tem diferente aqui para testar, e aqui o CPU faz diferença. O 5800X 3D fez média de 117, mínimo de 93 e bateu todos os processadores da nova geração. A diferença ali na casa dos 10 a 20, 25% é bem grande, né? O 9600X de novo teve uma performance meio abaixo ali, e o 9700X acabou escalando, apesar de terem a mesma arquitetura, a gente conseguiu ver um ganho. 265K ficou pelo menos empatado ali praticamente com o 9700X, mas o 5800X 3D é quem vence. Star Wars Outlaws é um jogo bem pesado, né? E aqui, utilizando os CPUs, a gente viu uma diferença razoável. O processador da Intel é quem saiu na frente, mas se comparar todos os da AMD com da geração anterior, eles estão muito próximos. O 5800X 3D fez mínima ali de 62 FPS, o que pode significar que o jogo não faz um aproveitamento tão bom do empilhamento de cache 3D, ou que os outros processadores AM4 estão ferrados nesse jogo e vão fazer mínimas bem piores. Infelizmente, a alternativa número B. Todos conseguiram entregar uma boa média, inclusive com o 5800X 3D ficando próximo da média dos processadores da nova geração, perdendo só ali na mínima. The Last of Us Part 2, outro port de console aí, o 265K aqui disparou na frente, por algum motivo ele faz 177 de média e 137 de mínima, mas o 5800X 3D entrega uma excelente performance, inclusive se equiparando com os processadores da nova geração. A média de consumo do sistema, rodando com esses processadores, é o sistema todo, não é só o processador, ficou ali na casa dos 470 a 480 consumo. Existe uma diferença, mas ela é ínfima, então o sistema com qualquer um dos processadores vai consumir mais ou menos a mesma coisa. Em relação à temperatura, o 5800X 3D é um pouco mais esquentado, né, ele é de uma geração anterior, é a primeira geração do empilhamento de cache 3D, então o cache ainda fica ali em cima, não fica colado no substrato, enfim, tem várias questões técnicas, e ele é um pouco mais esquentado do que os processadores mais novos, até por conta de questões de TDP e tudo mais. Mas essa construção do empilhamento de cache que mudou no 9800X 3D, por exemplo, ajudou bastante os processadores com empilhamento de cache 3D. Aqui a gente usou mesmo o water cooler, então significa que você vai ter uma temperatura final um pouco maior. Não muito, mas um pouco maior. Então cuidado aí na hora de comprar o cooler, lembrando que nenhum deles aqui vem com cooler box. Entendeu? Mas lembra que eu falei pra vocês da questão da placa de vídeo? E sim, eu testei com a 5090, eu tenho fé que um dia a gente vai ter uma placa com performance de 5090, só que custando o que custa uma 5060, por exemplo, nas gerações futuras, e aí a gente vai ver como que esses processadores vão empurrar outras placas também. Quando você sobe o preset, a qualidade gráfica do jogo, é claro que você acaba jogando peso também no processador. Então não adianta acreditar que falar, ai, nossa, então quer dizer que vai rodar com esse FPS? Não.
você mudou a qualidade gráfica, também vai pesar um pouco no CPU. Dito isso, o que é interessante aqui é que os processadores tiveram uma média muito próxima, uma mínima muito próxima. A diferença entre eles ali oscilou entre 4% e 6%. E isso é bom. Mostra aqui, primeiro, o 5800X3D envelheceu muito bem, então quem fez a compra fez uma excelente compra, porque o processador consegue entregar a performance da nova geração, empurrar inclusive uma 5090, porque se isso aqui em Full HD tá dando, ele tem margem para empurrar resoluções mais altas. É claro que, por exemplo, no Star Wars Outlaws, onde ele tá perto dos 60 na mínima, talvez ele dê uma deslizada. E é por isso que é legal a gente ver nesses testes para ver qual que é a margem que ele tem para quando você perder com qualidade gráfica e com um maior processamento necessário. Mas não é exatamente esse o ponto que eu quero reforçar para vocês. Porque assim, é meio óbvio que quem comprou o 5800X3D ou quem puder comprar o 5800X3D fez um excelente negócio. A questão toda é a disponibilidade e preço desse produto. Se não tiver e não der para comprar, e se você quiser esta performance, fala assim, não, eu quero essa performance que eu vi aqui, eu não quero menos, eu não quero um 5700X, eu não quero um 5600, eu não quero nada, eu quero essa performance, que é a melhor possível com memórias DDR4 na plataforma M4. Bom, aí você vai ter que esperar a AMD lançar outro processador, vai ter que ter volume disso aqui, ou de repente ter um 5700X3D que fica muito próximo, ou você vai ter que partir para a nova geração. E sim, eu sei, o preço das memórias DDR5 tá muito caro, mas de novo, desde o começo, o preço das memórias DDR5 nunca foram tão completos. Eu vou pedir para vocês darem uma ajudada aí nos comentários e colocar o preço da plataforma. Compara aí, se você for montar com plataforma M4 com 5800X3D da vida, e montar com um processador AM5 ou LGA 18. Isso! Qual seria o custo final e qual que compensaria? Porque em performance vocês já viram, é basicamente a mesma. E a questão da GPU quando você colocar a sua placa de vídeo, essa performance vai ficar nivelada. Essa diferença de 8, 10%, ela praticamente não vai existir ou você não vai perceber. A não ser que você vai jogar competitivo onde a GPU não limite. Mas se você está procurando um CPU para empurrar a sua plataforma, para acompanhar a sua placa de vídeo, qualquer um desses processadores vai conseguir. Por isso que eu pergunto, se você for montar do zero agora, você vai montar a M5, que vai ter mais 10 anos de longevidade aí, provavelmente, pelo tanto que a gente teve com a M4, e depois pensar em fazer upgrade, vai pegar o da Intel que entrega uma boa performance agora, e vamos deixar pra lá, né, porque você vai precisar fazer upgrade de plataforma depois, mas consegue entregar um bom custo-benefício, ou um 5800X3D custando o que ele custar. Porque aí o preço da memória acaba morrendo, porque esse processador, por vezes, ele tá custando muito mais caro do que esses. A última vez que eu vi disponível, ele tava quase o dobro do preço, ou mais do que o dobro do preço de um 9600X que entrega a mesma performance. Ai, mas o preço da memória. De novo esse papo? Mas será que não é o suficiente para você compensar e conseguir pegar um kit de memória DDR5? Essa resposta vai variar muito do tempo, por isso que eu quero a participação de vocês. A parte mais interessante é que o que virou uma prova de conceito da AMD, que eles queriam só testar provavelmente, né? Vamos ver se nós fizer esse negocinho, se vai ser bom. Acabou se provando ser um grande desafio para a própria AMD, porque esse carinha aqui, esse aqui dói mais para cair. Esse carinha aqui, basicamente, tá dando trabalho para a própria AMD. Eles criaram uma concorrência interna. E isso pode explicar a falta de disponibilidade desse processador. Porque se eles lançarem em maior quantidade, principalmente com preço de memória tão alto, quem quiser um processador gamer ou entusiasta, pouco vai se importar em comprar um processador DDR5. É claro, tem a questão da longevidade e tudo mais, aplicações profissionais e tal, mas vocês viram que o 5800X3D, mesmo para cenários que supostamente ele não ia bem, ele acaba indo bem. Parabéns. Isso pode explicar porque que não tem tanto 5500X3D, nem 5800X3D, nem 5700X3D, nem nada X3D pra gente na plataforma M4. Eu não preciso nem falar, né? Aliás, o 250K Plus é um processador que é um excelente custo-benefício, mas ainda esbarra na mesma questão das memórias DDR5. E você, compraria aí DDR5, DDR4? Qual que foi o cenário que você escolheu? Você comprou um 5800X3D? Você quer comprar? Quanto que você pagaria? Você quer pagar quanto nesse aqui? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Vai ter comparativo aqui de todos os processadores X3D, todas as gerações, pelo menos, né? Da primeira, segunda e terceira geração de empilhamento de cache 3D para ver como é que envelheceu esses processadores. Quer ver mais? Se inscreve aí no canal. Vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima. Nossa, que espanco, né? Meu Deus. O pior é que... dependendo do cenário, eles até que... Baixa o preço dessas memórias. Tem um probleminha, não tem jeito, velho. Não posso nem mostrar as ideias idiotas.